E chegou a vez dele, um novo filme de Chainsaw Man já chegou com os 2 pés na porta, literalmente quebrando tudo. Esse arco, ele adapta a história da Reze, um arco, né, que é um dos mais aguardados e mais amados pelos fãs, e ele já tá batendo recorde de bilheteria não só no Japão, como também no resto do mundo. E hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre esse filme, as minhas impressões sobre ele. Fica tranquilo que esse vídeo ele não vai ter spoilers, eu quero que você tenha a sua experiência, principalmente se você está conhecendo agora. Mais do que isso, eu quero te contar também o porquê que essa história ela vale tanto a pena, principalmente você que está em dúvida ainda se vale a pena ir no cinema assistir, se é só mais um compilado de episódios. Então vou contar um pouquinho mais aqui para vocês o que eu achei dessa adaptação. O filme ele cobre os capítulos 39 ao 52 do mangá, é uma continuação direta ali da primeira temporada do anime, ou seja, aqui a gente não tem aquilo que acontece às vezes de pegarem os 2 primeiros episódios de uma nova temporada, transformar num filme, não tem essa, tá? Essa é uma história totalmente canônica, ela continua ali os eventos da primeira temporada, e o melhor disso é que é um arco totalmente fechadinho. Por mais que você não conheça a história, você ainda vai conseguir entender. Mas é claro que eu recomendo aqui que você assista, né? Faça uma mini maratona, são só 2 episódios, tão rapidinho você consegue assistir, vai conseguir ver ali no cinema um pouquinho mais inteirado da história. Uma das maiores preocupações antes da estreia era referente à animação. A primeira temporada do anime, ele tinha um estilo muito mais sombrio, mais cru, mais cinematográfico mesmo. Esse novo visual de animação, ele tem traços mais soltos, deixa os movimentos muito mais fluidos e faz a obra transmitir com muito mais fidelidade tudo que o Fujimoto ele quis expressar na sua obra. A própria equipe da MAPPA comentou que a intenção era fazer os desenhos do Fujimoto se moverem. É exatamente essa a sensação que a gente tem assistindo. Ela traz um toque muito mais artístico, ainda sendo cinematográfico, mas muito mais fiel à arte do mangá. E aqui a direção do filme, ela é muito precisa. Ela sabe quando desacelerar, dá peso às emoções, quando acelerar, para mergulhar ali no caos, na brutalidade, na violência, em tudo que a gente já gosta em Chainsaw Man. E a trilha sonora, ela acompanha tudo com muita maestria, dando ainda mais impacto a momentos importantes, então é difícil você não se sentir totalmente imerso ali na história. Para mim, particularmente, essa é uma das melhores adaptações de mangá para os cinemas. Por mais que você já tenha lido o mangá, o filme ele consegue te surpreender e de uma forma muito positiva. Agora vamos falar sobre a nossa protagonista, a Reze. A Reze conhece o Denji por acaso, ou melhor, aparentemente por acaso, em uma cabine telefônica num dia de chuva. E desde o primeiro momento, ela se mostra muito simpática, divertida, muito aberta ali a conversar com ele. E é óbvio que o Kaba ele fica encantado, né, por ela. E a gente vê toda a história desenrolar dali por diante. Coloquei o Pochita aqui do meu lado para comentar do filme comigo, né, Pochita? Isso vai ser um pacto. Isso aí. A gente tá falando da Reze. À primeira vista, a Reze ela pode parecer só mais uma personagem bonita, misteriosa, que apareceu ali na vida do Denji por acaso. Mas na verdade ela é bem mais complexa do que parece. Ela carrega um lado muito humano, cheio de contradições, de fragilidade e até uma certa melancolia. Esse arco ele vai mostrar um recorte um pouquinho mais íntimo, mais profundo dentro desse mundo caótico dominado por demônios. A partir daqui da história, né, a gente viu muito ali na primeira temporada muita brutalidade. Aqui a gente vai para um lado em que os personagens eles têm muito mais consciência do mundo que eles estão inseridos. Tanto a Reze como também o Angel, eles trazem muito esse lado mais melancólico, mais humano ali, de refletir o impacto que aquele mundo ele causa dentro deles, sabe? Teve uma entrevista de 2020 que o Fujimoto ele comentou que a Reze era a sua personagem favorita de toda a obra, mas depois ela acabou sendo substituída pelo Denji, né? Ele disse na época que ele queria criar um personagem que ele gostasse e que desenhar a Reze para ele a princípio foi um desafio. Isso acabou sendo algo divertido para ele. O autor ele ainda revelou que se inspirou no filme de anime Jin-Ho, A Brigada Lobo, para desenvolver esse arco. Isso explica muito esse tom mais trágico e a carga emocional aqui nessa parte da história.
E mesmo depois do fim desse arco, a Reze, ela é uma personagem que ela deixa marcas. Ela representa aquele tipo de presença que fica ali na sua mente, sabe? Fica fixado na mente do leitor. É como uma espécie de maldição mesmo. E é isso que torna essa história tão genial. E o filme, ele também vai mostrar um pouquinho mais de novos personagens que a gente viu lá no final da primeira temporada, como os Infernais do Tubarão, né? O Bean, vai mostrar também o Angel, vai mostrar mais ali da interação do Angel com o Mac, que muita gente tá ansiosa para essa parte e tá assim, imperdível, uma delicinha mesmo, gente. No fim, toda a história de Reze e do Denji, ela é cheia de camadas, cheia de simbolismo, o que torna toda a história assim pura poesia. No começo você fica se perguntando um pouquinho ali sobre as motivações dela, mas no final a gente acaba entendendo um pouquinho mais e fica aquele gosto amargo na boca, sabe? Eu fiquei na bad quando eu assisti, eu fiquei na bad também quando eu li a primeira vez, porque eu não tava esperando aquele final. Sabe que quando você fecha ali e o livro fica olhando pro teto, você fica, meu Deus, por quê? Eu fiquei assim. E com o filme foi a mesma coisa, muito mais ampliada ali, com toda a experiência do filme, toda a trilha sonora, né? Tudo você revivendo ali tudo de novo. Para concluir, esse arco ele é bonito, é intenso, deixa aquele gostinho agridoce que só Chainsaw Man ele consegue proporcionar. E no próximo vídeo, que vai ser um vídeo com spoilers, eu pretendo falar um pouquinho mais sobre esse simbolismo, sobre a fábula de Esopo, que é bem presente aqui nesse filme, do rato do campo, né, do rato da cidade, a poesia trágica da Reze, que ela canta também ali em um certo momento, e o que esses personagens representam ali dentro desse universo. Então já se prepara que a gente vai detalhar um pouquinho mais, entrar dentro desses simbolismos do filme. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Vamos continuar a conversa, porque eu ainda tenho um pouquinho mais para mostrar sobre esse filme que eu quero comentar aqui com vocês. Então fiquem ligados.